Vamos começar a nossa viagem. Esta viagem começa com esta imagem. Eu vou pedir, do fundo do vosso coração, que olhem atentamente para esta imagem. Japão 2021. Havia um silêncio no estádio. Jogos Olímpicos. As luzes acenderam. O silêncio e as pessoas respiravam. E elas estavam atentas a algo muito especial. Estavam atentas aos uniformes. Estes uniformes foram considerados pelos Jogos Olímpicos como um dos mais bonitos daquela edição. Os atletas passavam pelo campo e não tinham noção deste momento, porque ali o que importava não era a política, não era a música, não eram as medalhas, mas eram os uniformes. E o que nós estávamos a fazer, já a partir daquela altura, ninguém sabia, mas era inovação. Eu sou estilista e trabalho há muitos anos com moda africana. Quando decidimos inovar e decidimos olhar, e quando nos foi dado o tempo de preparação para aquilo que são os jogos, ninguém pensava na importância e daquilo que resultaria da nossa inovação, daquilo que nós estávamos a programar. Sem querer, acabamos por mudar a forma de pensar, de ver e de sentir de toda aquela gente que estava no estádio. Eu lembro-me, quando nos foi feito o convite, eu estava no meu ateliê, num ateliê em Angola, pequenino, muito quente, e nós estávamos a trabalhar. E dentre as milhares de pessoas, as senhoras e homens que lá estavam, havia uma anciã, uma senhora mais velha. E esta senhora, ela trabalhava de uma forma muito metódica, muito prática, aquilo que nós chamamos quase cerimonial. Porque aí estava a senhora a trabalhar e a fazer sempre o mesmo movimento. E durante anos fazia sempre o mesmo corte. Ela de repente olha para mim e diz: isso que estamos aqui a fazer não é só bonito. Isto é tudo sobre nós. Isso é quem somos. E eu fiquei muito atenta e naquele momento também percebi que nós estávamos ali a funcionar, sem pensar, mas era um sistema de conhecimento, era uma transmissão e, ao mesmo tempo, era um caminho para o futuro. Estávamos mais uma vez a olhar para trás, aquilo que é o passado, fomos à história, aquilo que nós chamamos a transmissão da senhora, e chegamos ao futuro, que eu fiz como designer, e é o sonho de qualquer designer. Não foram 4 anos. Eu fiz Londres, Paris, ou Japão primeiro e depois Paris. Portanto, 4 anos, 4 anos e 4 anos. E durante este tempo, eu percebi que nada tinha a ver com a tecnologia. Antes disso tudo, já haviam várias formas de inovar. Aquilo que é a estética foi a primeira forma de evolução humana. Nós já trabalhávamos, mesmo sem querer e sem pensar,
de diversas formas. Os nossos antepassados desenhavam, criavam e usavam isto como uma forma de comunicação para poder organizar sociedades, para poder transmitir valores. Ao mesmo tempo, sentimentos e, acima de tudo, para construir aquilo que nós fazemos hoje, que é o nosso futuro. Durante esse tempo, percebi também que a cada ano que passa, aquilo que nós chamamos que é o desenvolvimento tecnológico, o crescimento daquilo que nós vemos todos os dias, os prédios, a tecnologia digital, não funcionava sem a base que são os nossos, que é a nossa história e os nossos valores. A história acaba por ser uma parte muito central para aquilo que são os artistas, para aquilo que é a história africana. Eu lembro-me que antigamente estes valores eram passados. E durante muitos anos, os artistas africanos tentaram perceber isso de uma forma, aliás, foram educados e foram levados a perceber que a nossa cultura, a nossa história, os nossos valores deviam ser transmitidos só de uma forma cultural. E ficamos fechados durante anos numa caixa. E era preciso sair deste túnel e dessa caixa, olhando sempre naquilo que é a base do nosso trabalho, a base dos nossos valores. Eu costumo dizer que eu sou muito felizarda, porque pela introdução conseguimos perceber que são vários anos de passagem de conhecimento. Quando nós trabalhamos e nós acreditamos naquilo que nós estamos a fazer e na nossa dignidade como seres humanos, nós olhamos para as coisas diferentes, nós respiramos diferente, nós sorrimos diferente e nós caminhamos diferente. Mas será essa diferença apenas para o continente africano? Não. Essa diferença é para todos nós que estamos aqui na sala e é para o mundo inteiro. Não é um trabalho único dos criadores africanos, mas é um trabalho nosso. E isto ficou bem espelhado na primeira imagem, que foi a imagem dos Jogos Olímpicos. Trabalhar nos uniformes e perceber que inovação e estética é algo que não deve ser dissociado e que não deve estar separado por gerações e que pode, de uma forma muito grande, contribuir para o desenvolvimento de todas as sociedades, daquilo que nós chamamos da tecnologia e de todas as formas, aquilo que nós respiramos todos os dias é de extrema importância. Eu olhei para a forma, quando fui convidada também a participar naquilo que são os Oscars em Hollywood. Mais um desafio, porque fui a primeira estilista africana a vestir alguém para os Oscars em Hollywood, nos Estados Unidos. Mais uma vez, era um momento de transmissão
do conhecimento, dos nossos valores e da nossa história. Há uns anos, eu lembro-me, porque durante as minhas aulas, nós falamos daquilo que nós chamamos o rompimento, em que sociedades no continente africano, pura e simplesmente, quase deixaram de existir. Porque deixaram de acreditar nos seus próprios símbolos, na sua própria cultura, no seu próprio valor. Elas lutaram para caber em espaços que eram muito pequeninos e, ao mesmo tempo, queriam ser representados e queriam estar bem perto de outras sociedades, esquecendo daquilo que é a base, que é a estética, que é a cultura, que é a história. E desta forma, muitas sociedades no continente africano foram desaparecendo e foram deixando, porque elas achavam na altura que era preciso permissão. Este fenómeno não acontece de um minuto para o outro. Não acontece sem pensarmos. É um fenómeno que vem acontecendo lentamente. E as pessoas, pura e simplesmente, a humanidade, as sociedades, começam a apagar. E elas silenciosamente começam a seguir caminhos diferentes. O caminho para caber naquela caixa que eu disse no primeiro minuto. Hoje, e conforme eu disse antes, graças a todo um trabalho de um continente, a forma, os cortes e a valorização do nosso tecido, da nossa história, levou a que dessemos outros passos e que avançássemos sem pedir permissão a ninguém. Hoje, os nossos designers andam pelo mundo e o objetivo é pegar naquela forma que nós chamamos a inovação, numa corrida com respeito à nossa valorização. Eu consigo estar aqui hoje sem medo e consigo preparar toda uma matéria, consigo olhar para o continente e consigo perceber que esta inovação dos designers do mundo hoje contribuem para aquilo que são as grandes obras. E não é de uma pessoa, mas são de vários artistas. Eu olho para o desenvolvimento humano, eu olho para a tecnologia digital e a forma como tudo é usado. E quando penso que esta junção, este trabalho de equipa do mundo, da humanidade, com os passos que nós precisamos para entrar sem pedir esta permissão, faz de nós uma sociedade mais útil, uma sociedade bem maior. Construir prédios, construir edifícios muito grandes, olhar para a digitalização, olhar para as indústrias, sem olharmos para aquilo que são os nossos valores e a nossa identidade, reduz-nos quase ao zero. É importante que vários países, que várias mentes
levem tudo isto a um sistema que nós chamamos de conhecimento, um sistema futuro, futurista, com espaço para todos nós. Eu hoje termino, quase, com uma pergunta para levarem para casa e para pensarem, porque é algo que é importante de tudo o que falei. Que tipo de inovação estamos a criar, estamos a construir, quando não existe espaço para todos caberem? Se a estética ajuda a construir, ajuda a desenvolver pessoas, ajuda a desenvolver sociedades, então essa estética também ajuda-nos a crescer e a evoluir com mais consciência. Muito obrigada.